Sejam bem-vindos ao Papo Político com o Dr. Marco Júnior. É uma satisfação de estar aqui hoje, recebendo no nosso primeiro episódio uma pessoa magnífica, um ser humano que passou a sua vida salvando vidas e também participando ativamente através da política, transformando vidas. Hoje é com muita satisfação que eu estou aqui com o meu amigo vice-prefeito de Anápolis, doutor Walter Vosgrau, pretenso pré-candidato a deputado federal pelo nosso estado. Boa noite, doutor. Satisfação enorme estar aqui no nosso programa Papo Político com o doutor Marco Júnior. Boa noite, Marcos. É uma grande satisfação estar aqui com você. Adorei o nome do seu programa. Não esqueçam de se inscrever no canal, de dar o seu joinha, porque esse programa vai pegar no estado de Goiás. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui debatendo política com você. É uma satisfação toda minha de estar abrindo o nosso primeiro episódio com você, Dr. Walter, que é uma referência que historicamente vem transformando e salvando vidas por meio da medicina e, ao mesmo tempo, transformando vidas por meio da política. Satisfação enorme de abrir o nosso programa com você aqui do nosso lado para a gente bater um papo muito interessante. E claro, não esqueçam e se inscrevam no canal, deixa o seu like, que agora começa o programa Papo Político com o Dr. Marco Júnior. Walter, e começando com uma primeira questão, como você começou a pensar em ser médico e posteriormente a se tornar um político? Médico foi muito fácil. Desde muito pequeno, eu sempre gostei de, por incrível que pareça, não sei nem se devo falar isso no programa, mas eu adorava curativo, adorava ver gente machucada. Então é uma coisa que é natural para mim, já vem desde pequeno mesmo. Eu tinha duas vontades, ser médico e ser ator. Fui ator de teatro dos 10 até mais ou menos os meus 14 anos, com trupe de teatro, viajei o interior do estado do Paraná e depois me dediquei a ser médico, que eu acho que era a minha profissão. Deus, eu acho que me direcionou para isso e eu sou extremamente feliz no que eu faço. Faço porque gosto. Essa é uma diferença muito grande. Dizem que quando você encontra a sua profissão, você nunca mais trabalha, você só se diverte, porque é aquilo que você gosta. E na política, desde a minha época de faculdade, eu sempre tive ligado à parte política lá no Paraná, no meu diretório acadêmico, e São Paulo, quando fiz minha residência médica, quando cheguei aqui no estado de Goiás, sempre estive ligado aos partidos mais da direita. Lá na década de 80, 70, era PDS, Arena, eram os partidos que eu mais me identificava. Depois fui do PL, fui do Democrata, sempre muito mais ligado à centro-direita. Eu sempre gostei mais. Eu venho de um regime militar, né? E eu dou muito valor a isso. Muito valor de ter sido criado naquela época. E diante essa sua formação para medicina, nós observamos hoje que muitos jovens, um dos sonhos, às vezes até de criança, é se tornar médico. E dentro desse processo de formação sua na medicina, quais foram alguns desafios que ficaram marcados aí nessa trajetória para se tornar médico? O maior desafio é que eu fiz vestibular em 1979, 78 para 79. E eu tinha 17 anos de idade. Então, assim, eu entrei na faculdade, quando entrei em março eu tinha 17 anos, fui fazer 18 em maio. Então, assim, eu acho que o maior desafio foi entrar na faculdade. E eu acho que hoje ainda é o maior desafio de quem quer ser médico. Hoje você vê uma profusão de faculdades de medicina e quando você aumenta muito as faculdades, Marcos, e isso é dentro da sua área, você não consegue ter professores que são realmente capacitados, porque você massifica demais, você abre muita faculdade e você não tem formadores, por você é um doutor.
você fez doutorado dentro da sua área. E você não consegue, para essa quantidade de faculdades que estão abrindo no Brasil, doutores para dar aula nas suas devidas áreas. Então, assim, hoje o grande desafio é formar bons doutores. Eu acho que hoje, para você ter bons médicos, nós vamos ter que voltar a educar melhor os doutores para poder darem aulas decentes. Hoje está bastante difícil isso. Interessante, Walter, você comentar sobre esse ponto, no período no qual eu fiquei em mestrado, doutorado e pós-doutorado, ligado ali à Universidade Federal, ao mesmo tempo à PUC, a Pontíficia Universidade Católica de Goiás, é algo que eu vim percebendo por meio de pesquisas, por meio de análise, que essa necessidade, né, das outras áreas, inclusive da medicina, a importância de se investir na formação continuada dos professores e professoras, né? Inclusive professores na área da medicina. E eu já faço a outra questão. E você, como pretenso pré-candidato a deputado federal, o que você pensa diante o investimento na educação, inclusive na educação superior? Eu sempre tive muito ligado à política. E, por incrível que pareça, eu cheguei a fazer até um curso para aprender política, porque eu acho que você tem que estar na escola sempre, né? Se você gosta daquilo, se você vai se especializar em algumas coisas, você precisa estudar. Mas como político, posso te dizer que o que eu trago de professores é que no Brasil se valoriza muito pouco quem ensina. Hoje, eu não estou desfazendo disso não, Marcos, mas hoje um jogador de futebol, um bom jogador de sinuca, uma mulher que tenha um corpo escultural, vale mais do que um mestre em uma sala de aula. E eu acho que tem duas áreas que deveriam ser muito bem investidas no setor público. É a educação e na segurança pública, porque tem alguém dando a vida para nos proteger. E na educação tem alguém nos ensinando a ser corretos lá para frente. Você está te dando um caminho para você ser alguém na vida. E eles são muito mal valorizados. Eu acho que a gente deveria valorizar muito mais. Assim, para mim seriam as profissões talvez mais importantes de se investir em dinheiro hoje. É na educação e na segurança pública. Como dizem, né, ser professor é a profissão das profissões, né? No qual tem o prazer de formar médicos, futuros engenheiros, advogados e tantas outras profissões, e não só profissões, empresários, outros empreendedores, né? Que não têm uma formação acadêmica. E concordo com você, Walter. Hoje, e no entanto, até no estado de Goiás, e não só no estado de Goiás, no Brasil, hoje nós tivemos a notícia que de basicamente 0,35 foi a primeira proposta do piso nacional de professores. Chega a ser algo de humor mesmo para todos nós quando chegou essa notícia e, ao mesmo tempo, quando o atual governo federal colocou para estar aumentando, um aumento significativo, foi para 5,35. E esse 5,35, se a gente for fazendo as deduções em que imposto, né, já que o Brasil é um dos países que mais cobram impostos em todo sentido, e aí a gente vai tirando esses 5 quando vê a gente, basicamente, nós professores, nesse ano, se os estados e municípios cumprirem, nós vamos ter aí muito pouco de acréscimo e que chegue na nossa mesa, enquanto professores, né, em melhores condições. E eu falo, não é só melhores condições para nossas famílias, Uhum. mas sim melhores condições para que nós venhamos a realizar um melhor trabalho, né, com melhores condições, e essa
é uma questão muito importante. Melhores condições, consequentemente, melhores condições de proporcionar um bom ensino, um processo de aprendizagem importante para os nossos alunos. E aí eu volto na questão que a gente estava discutindo. Como você destacou, a importância da gente trabalhar o processo de formação continuada dos professores, por exemplo, da medicina, né, de dar melhores condições. E aí, às vezes, alguns médicos que poderiam ser professores, não é atrativo isso. Né? Não é. Não só na medicina, mas principalmente na medicina, né? Você ter professores que tenham melhores condições de fazer um mestrado, fazer um doutorado, se dedicar para aquilo ali. E isso eu vejo que é em todas as áreas. Eu vivo isso no meu serviço, Marcos. Eu sou prático. Eu sou um cirurgião prático. Eu não tenho o dom que você tem de dar aula, por exemplo. Eu não tenho aquela paciência de preparar uma aula. Isso não foi feito para mim. Eu sou uma pessoa um pouquinho mais rápida. Eu quero ações rápidas e resultados rápidos. Mas o meu sócio, que está comigo há 30 anos, nós trabalhamos juntos, nós montamos o serviço há 30 anos, exatamente dia 8 de fevereiro foi a primeira cirurgia que nós fizemos juntos. O meu sócio é um apaixonado por estudar, por ensinar, por dar aula. Ele está acabando agora o doutorado dele na USP. E eu vejo o tanto que ele teve que estudar por quase 3 anos para poder agora apresentar o trabalho dele, ir à banca do mestrado, doutorado dele agora na USP, eu não teria essa paciência. Então, assim, eu admiro muito quem faz isso. Admiro, assim, do fundo do meu coração, porque eu não teria essa vontade. Se me derem, assim, 10 alunos para me ensinar uma prática, eu vou nadar de braçada. Te digo isso. Mas não me ponha em uma sala, em cima de um púlpito, para poder eu, num quadro negro, ficar desenhando e respondendo. Eu não fui feito para isso. E eu admiro muito quem faz isso. Admiro do fundo do meu coração. Minha mãe foi professora na década de 70, 80. Minha mãe foi professora. E naquela época o professor era valorizado. Bem mais do que hoje. Muito mais. Eu sei porque minha mãe sustentou viúva, 2 filhos em faculdade, eu e o meu irmão, como professora, entendeu? Hoje eu garanto que ela não conseguiria nem sustentar a gente em uma faculdade federal, por exemplo. Eu, graças a Deus, estudei em colégio para poder fazer uma federal. Porque se eu fosse para uma faculdade privada, minha mãe talvez não tivesse condição de me sustentar, Marcos. Sim. Então, assim, eu dou graças a Deus, assim, é obra divina mesmo eu ter entrado numa universidade federal para dar tranquilidade para minha mãe, para o meu irmão, que era mais velho, que já trabalhava, tudo, para que eu conseguisse fazer meus 6 anos de faculdade, daí para São Paulo, fazer a residência, e daí vir aqui para o estado de Goiás, graças a Deus, um estado maravilhoso. Que bom. Para nós é uma satisfação enorme, né? Ter você hoje contribuindo há anos enquanto cirurgião dentro da medicina e também enquanto um grande político que vem fazendo a diferença e que com certeza vai fazer muito mais a diferença no nosso estado de Goiás. E qual seria um desafio para você hoje na política? O principal desafio, não só para você, mas na conjuntura geral, é, no Brasil, no estado de Goiás, hoje um desafio na política. Eu vou plagiar o senador Vanderlan, do estado de Goiás, e isso é um plágio, porque eu tenho ouvido muito ele falar isso quando eu tenho estado com ele agora, mais nesses últimos 1 e 2 meses. É transformar a política na política do bem, na boa política. A boa política não é fácil de ser feita. E eu tenho andado com pessoas que têm demonstrado que é possível você fazer a boa política. Isso eu acho que é talvez o maior desafio hoje, porque eu tenho uma tia minha que tem 100 anos de idade e ela virou para mim, eu falei para ela, tia, eu tenho uma vontade de ser deputado,
talvez eu vá para Brasília como deputado federal, é um sonho que eu tenho atualmente. Ela falou, tenho muito medo disso, porque todo político, quando entra lá, vira coisa ruim. Então, assim, esse eu acho, assim, sem sombra de dúvidas, é o maior desafio hoje na política, é fazer a boa política. Essa é a minha visão hoje da política. E hoje, dentro dessa de fazer a boa política, eu concordo com você. Hoje, quando a gente vai conversar com os jovens, com os pais dos alunos e dentro da nossa categoria também de professores, essa questão de que existe um sistema, né? Parece que é algo engessado em que a gente não tem o que fazer. Mesmo pessoas boas como você, pretenso candidato a pré-candidato a deputado federal, de estar realizando algo, né? E isso é em várias áreas, eu acho que se torna aí até um ditado popular. Então, concordo com você que hoje isso é um dos pontos importantes para que a gente tentar construir uma boa política, né? E aí, sobre essa questão, como você acha que a política pode influenciar a vida das pessoas? Eu estou lá em Anápolis como vice-prefeito faz 1 ano e 2 meses agora, em fevereiro. E eu, desde que eu assumi esse cargo e essa função política, eu vi que a política está entremeada em praticamente tudo. Tudo que você faz em uma sociedade, a política está dentro. Não tem nada que você faça que você tente fazer para melhorar, e às vezes até tem gente que quer piorar, que não mexa com a política. É a política que está por trás disso. Qualquer coisa, se você quer melhorar a sua rua, se você quer melhorar a sua escola, se você quer melhorar a segurança pública da sua cidade, do seu estado, tudo é política. E o que eu vi nesse período em que eu estou dentro da política é que a política consegue ajudar, acredite você, mais rápido e mais pessoas do que eu consegui como médico nos 40 anos que eu estou formado. A política, às vezes, você faz uma ação, naquela ação que você faz, você beneficia centenas de pessoas politicamente. Quando você vê um deputado entregar uma verba para uma APAE, imagine a quantidade de famílias que aquela ação política ajudou aquela comunidade. Eu vi, por exemplo, recentemente, uma doação para uma entidade ligada a uma igreja lá na cidade de Anápolis, que faz um trabalho social belíssimo na cidade. E aí você vê lá um senador, um deputado entregando, eu vou falar, posso falar, né? Claro. Eu vi o senador Vanderlan entregando uma verba para aquela entidade, entregando um carro para que eles pudessem se deslocar e levar as pessoas que são carentes. Então isso é política. E aí às vezes você faz uma ação que o dinheiro está lá para que você doe, esse dinheiro é da população, né? A população pagou imposto, foi lá para o Congresso ou para o Senado e volta de novo para a população. O que você tem que fazer? É devolver esse dinheiro de uma forma lícita, de uma forma boa. É isso que eu digo da boa política. É você investir naquilo que vai trazer resultado para a população. E essa é a política que tem me agradado. Sim, nós pensamos que política é realizado somente em áreas específicas, né? Mas como muito bem você disse, fazer política é transformar vidas, né? Fazer Isso. política é governar. E geralmente a gente pensa que é só na área da saúde, na área da educação e na área da segurança, mas tá junto dia a dia na vida das pessoas e que pode transformar tantas vidas. Muito interessante essa questão, porque eu tenho aí 20 anos de educação e vejo que é muito importante
que a gente tenha ações verdadeiras e boas políticas que vai transformar milhares, né? Milhares com uma determinada ação. Você ia comentar Eu acho algumas. que uma parte da população que a gente tem visto ser ajudada pela política é o terceiro setor, que não aparece às vezes. Né? Você vê, tem escola municipal, tem escola estadual, mas às vezes tem uma creche que é formada lá por uma comunidade e o dinheiro político chega lá naquela creche e não é ligado diretamente a uma entidade ou ao estado ou ao município. Então, assim, o terceiro setor ajuda muito os municípios, os estados, e você tem que fazer com que o dinheiro chegue nesses lugares. Que o dinheiro chegue. Te dar um outro exemplo. A merenda da cidade de Anápolis. Estavam dando peta com suco de goiaba. Aí, esse ano, as escolas municipais estão com um verdadeiro banquete para as crianças. As crianças estão voltando aí para a escola até para ficar lá mais um pouco e conseguir se alimentar melhor, porque às vezes não tem comida em casa. Então, isso que é belo na política. É você fazer a política para as pessoas. Entendeu? A gente tem que parar de fazer política para os seus amigos, para você mesmo, para quem te interessa ou com uma segunda intenção. Você tem que fazer a boa política. Fazer o dinheiro chegar na ponta. Fazer o dinheiro chegar para quem realmente precisa e para quem realmente está fazendo alguma coisa pela comunidade. Essa é a minha visão. Ao falar sobre boa política, né, dentro dessa grande, vasta e histórica trajetória sua na medicina e também na política, porque vejo que você, enquanto sua trajetória, enquanto médico, você não começou agora a fazer política. Você faz política desde o momento em que você começa a se formar para que você venha, através da sua profissão, contribuir na mudança de vidas. E quais foram os principais absurdos que você vê, que você já presenciou, já ouviu falar dentro da medicina e também dentro da política? Eu posso falar para você de um absurdo que aconteceu comigo. Ano de 2023, eu trabalhando 22 anos com o SUS na cidade de Anápolis. Eu mudei para Anápolis para montar o serviço de cirurgia cardíaca do SUS. Então você veja o que é política. E trabalhei lá durante 23 anos e eu não tive um único processo em 23 anos operando SUS. Nunca cobrei de doente do SUS, nunca deixei doente do SUS em fila de espera por não querer operar, porque o doente chegou, nunca fiquei. Eu era o cirurgião da cidade de Anápolis, eu morava sozinho lá, então eu atendia o EANA quando precisavam, a Santa Casa, o Hospital Dom Bosco, que acabou fechando, e evangélico, né, que era onde eu realmente trabalhava. E em 2023, por questões políticas, me tiraram o SUS. E a população de Anápolis praticamente ficou 4 meses sem serviço, até que a prefeitura e o hospital evangélico trouxesse alguém de Goiânia para operar em Anápolis, operavam os doentes, deixavam os doentes no hospital e voltavam para Goiânia. Não tinha ninguém para cuidar lá. Quem cuidava era cardiologista. Então isso é um absurdo. Absurdo. Por questões políticas de um serviço que vinha funcionando regularmente por 23 anos e eles não encontraram o que fazer para me tirar do serviço, começaram a dificultar eu operar até morrer doente na fila minha, porque eu dizendo, eu preciso operar, não pode, tem que passar por isso, não tem vaga, não tem isso. Um conchavo entre a prefeitura e o diretor da época no hospital evangélico. Quando morreu o segundo doente na fila de espera, aí, sabe a gata pariu? Eles me espremeram e eu resolvi sair porque eu não queria ter essa mancha na minha faculdade. Então, esse é um absurdo na medicina. Você querer trabalhar, você ter o serviço funcionando e politicamente te tiram porque você não é ligado àquela turma da política. Entendeu? Isso é muito triste. E ao pensar sobre os absurdos,
vamos pensar nas alegrias, né? Quais foram das principais alegrias que você teve na medicina e também que você presenciou, realizou ou presenciou dentro da política, dentro do processo histórico aí de acompanhar a política e ao mesmo tempo sendo político? Eu acho que dentro da medicina, talvez uma das coisas que mais me fizeram feliz foi o primeiro doente que eu operei sozinho, porque isso é um grande desafio, né? É como você pegar o seu carro e sair a primeira vez dirigindo o seu próprio carro sem nunca ter tido outro carro. Então, eu acho que operar o primeiro doente meu foi talvez a coisa mais emocionante que eu tive nessa minha carreira como cirurgião. Aconteceram várias coisas bonitas, aconteceram coisas ruins. Você não só acerta, você às vezes erra, a gente é humano. Quando erro, eu fico muito triste. Quando eu perco um doente, que a gente perde doente, eu não salvo todos os que eu opero. Eu me deprimo. Até hoje eu tenho 40 anos de formado, mas eu não aceito muito bem perder doente, porque eu nasci para salvar. Quando você perde, é como se você mostrasse a sua incapacidade, entendeu? E aí eu me deprimo, eu fico chateado, não converso muito, porque eu sou muito falante, chego em casa mais calado, né? Então, assim, na medicina você tem tudo, né? Eu já operei criança. Quando eu operava aqui em Goiânia, eu ajudava um cirurgião que operava muita criança. Nós abrimos o serviço de cirurgia cardíaca do Hospital da Criança. E aí, talvez uma das maiores tristezas é você perder uma criança em cirurgia. O adulto já viveu muito, não que ele não mereça continuar vivendo, mas a criança, quando falece, você tem que dar uma notícia para o pai e para a mãe que você não conseguiu salvar aquilo que era o mais precioso para eles. Talvez até hoje eu não faça muita cirurgia de criança por conta disso. Eu prefiro operar adulto. Porque isso machuca demais, Marcos. Machuca muito. Para a gente passar para outra temática, a última aí, porque a saúde hoje nós estamos observando que em todo o Brasil há uma necessidade hoje de especialistas como você que utilize a política pensada, a política boa, para a gente transformar que hoje eu digo que um dos principais desafios do Brasil hoje é a questão da saúde, é a questão da educação e outros pontos mais da desigualdade social e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, é interessante, quando a gente pensa em saúde, a gente observa que o SUS, hoje, em nível internacional, é um sistema muito desenvolvido no sentido da sua amplitude de alcance. Mas existe ao mesmo tempo, uma das piores que a gente vê nos jornais, uma das piores no processo lá na ponta, não tem uma execução como poderia ser diante a amplitude que pode alcançar o SUS. E você, Walter, enquanto um pretenso pré-candidato a deputado federal, o que você pensa hoje de estar trazendo em pauta para a melhoria da saúde hoje em Anápolis, no estado de Goiás e no Brasil? Alguns pontos que a gente poderia pensar. O SUS é perfeito na teoria, mas ele não funciona muito bem na prática, porque você tem alguns municípios que conseguem investir muito dinheiro no SUS e alguns municípios muito pobres que não conseguem pagar o salário de um médico para ficar em um posto de saúde. Então, a ideia do papel, ela é maravilhosa, mas a distribuição dos profissionais, e aí nós falamos de novo naquilo que eu disse dos professores. O que querem pagar para um médico hoje, para o cara ir trabalhar, sei lá, em uma cidade lá no norte do estado de Goiás, uma cidade de 3, 4 mil habitantes. É muito pouco. Desculpe o que eu vou falar. Enquanto paga para o juiz daquela comarca 40 mil reais para o cara ser o juiz de uma região, para o médico eles querem pagar 2.800. Então, assim, essa disparidade que existe
faz com que os médicos queiram se concentrar em grandes lugares. E você não descentraliza. Por que tem juiz que não se incomoda de ir lá para o norte, para o nordeste, para o Chapuri? Por que não tem juiz que se incomoda? Porque ele sabe que ele vai ficar lá 10 anos e acabou. Ele está com a vida feita. Porque ele tem 13º, 14º salário, tira 60 dias de férias por ano. É totalmente diferente. Dê essa qualidade para os médicos e você vai ver a medicina explodir no Brasil. Sim. Qual é o problema do SUS? É um custo muito alto para o governo federal. Então, assim, é o que eu te disse, no papel é muito bom, mas ele não alcança quem realmente precisa. Então, às vezes, você tem municípios, como nós, quando assumimos a prefeitura, tinha mais de 2.000 cirurgias eletivas, de hérnia, de vesícula, cirurgia ginecológica, que não eram feitas dentro do município de Anápolis, que tem 400, 500 mil habitantes. Como que você entende que uma pessoa está com problema de vesícula, que pode contaminar, que pode virar uma infecção, e fica 2 anos esperando uma cirurgia? Isso é gestão. Só que o dinheiro não dá para todos. Não dá para todos, porque o que se gasta é muito. E aí vem aquilo que eu falei da boa política. Às vezes, quem ajudou a gente conseguir sanar isso? Dinheiro de deputado federal, dinheiro de senador, ajudou a cidade de Anápolis a sanar isso. Quando eu falo dessa cirurgia, por exemplo, a Silvier, uma deputada federal, assim que nós assumimos, ela mandou para a cidade 5 milhões de reais para nós zerarmos a fila dessas cirurgias. Por isso que eu digo, a política está metida em tudo. Talvez se o prefeito anterior tivesse conversado com algum deputado, como o Márcio Correia fez lá com a Silvier, nós talvez já não teríamos essa fila quando a gente assumiu. Então, política é tudo. Então, Sim. A minha intenção da política é fazer com que essas pessoas que estão sofrendo em gargalos da medicina, e existem muitos, 2.000 pessoas aguardando cirurgia de catarata, que pode ficar cego, que não enxerga, que a maioria das vezes é idoso, que mora sozinho, que pode tropeçar em um móvel porque ele não enxerga e cair, quebrar uma perna. É tanta coisa que acontece nos bastidores, Marcos, que a minha vontade de hoje, de ser a minha pretensa condição de querer sair, né, ver se eu consigo sair para deputado federal, é para que a gente consiga ajudar nisso. Porque o SUS sozinho não dá conta. Não dá conta. E você não tem médicos especialistas querendo trabalhar para o SUS. Hoje Sim. você tem bons especialistas na cidade de Anápolis, mas eles não têm interesse de trabalhar para o SUS. Para que fazer uma cirurgia que dura 4 horas, ganhar R$ 400, não dá. E você comentando, ao falar desses desafios hoje, né, enquanto pretenso pré-candidato a deputado federal, eu observo dentro da minha carreira enquanto professor, enquanto gestor escolar por 20 anos, eu observo dentro das escolas o tanto de situações sociais envolvendo questões de saúde, questões de educação, questões de segurança, questões da importância de investimento nas questões sociais, e que falta ainda ações concretas políticas, falta acompanhamento, né, de deputados estaduais, de deputados federais, em ações que às vezes a população nem sonha que isso vai para dentro das escolas. E uma das intenções de fazer até o papo político foi para estar demonstrando, ao mesmo tempo aprendendo, como estou aprendendo muito hoje aqui, dentro da área da política, e como fazer a boa política, como o senhor disse, de estar observando como a política ela faz parte realmente da vida das pessoas, né? E isso é cotidianamente nós, professores, nós, diretores de escola, gestores, a gente observa isso dentro de todas as unidades escolares, de creches. E dentro desse propósito, Dr. Walter,
mesmo vendo essa importância da educação em todo esse processo, na sua opinião, por que ainda os professores não são tão valorizados? Porque a gente observa que em todas as áreas, né? Na medicina, ao falar de não, na medicina, ao pensar a questão pública que deveria ser valorizado, não tem investimento como deveria ter. Num processo de tanto, nesse governo federal, por exemplo, bilhões, trilhões que são arrecadados de impostos e com a defesa que tem que ter um Estado maior, um Estado em que vai ter que fazer investimentos e isso não chega na mesa do trabalhador, da trabalhadora, não chega no processo, como o senhor descreveu de maneira magnífica aqui, não chega na mudança de vida das pessoas. E eu vou além, não chega não só na mudança de vida, mas na mudança para salvar vidas, né? Que vidas são... muitas pessoas morrem em razão da falta de políticas. E aí, na sua opinião, sabe por que dentro da educação, nós, professores, não somos valorizados? Se chegar lá na tribuna, o senhor representando a cidade de Anápolis e o estado de Goiás. Eu tenho uma opinião, por que hoje o professor já não é tão valorizado? Porque não se educa como se educava antigamente. Apesar de bons professores, hoje há uma liberdade de quem está aprendendo de achar que ele é maior do que o professor. Eu aprendi que quando o professor entrava na sala, eu tinha que sair da minha cadeira sentado, eu tinha que ficar quieto e me postar do lado da cadeira como respeito ao mestre. O professor era o segundo pai. Eu aprendi isso quando eu estava no primário, porque minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava, quem me educava era o professor. E isso acabou. Isso acabou. Hoje você entra nas escolas, eu tive a grande oportunidade de andar com você, diretor da maior escola pública lá da cidade de Anápolis, e eu pude observar o respeito que os alunos... Nós cruzamos, talvez, assim, estava durante a aula, né? Os meninos não estavam em recreio, mas nós passamos ali, andando no pátio, por pelo menos uns 8, 10 alunos que... E eu vi o respeito que eles te tratavam, o carinho que eles te tratavam. Isso é raro. Isso é muito raro, Marcos. Então, assim, quando a sociedade não valoriza o professor, o Estado também não valoriza. Você entendeu? Eu acho que a gente precisa mostrar que o professor tem que ser respeitado, porque quem é respeitado é valorizado. Hoje você não valoriza o professor porque eu vejo pai entrando na escola com arma, querendo bater no professor, porque ele repreendeu o próprio filho. Então leve seu filho para casa e eduque você, do seu jeito. Essa é minha visão. E eu venho de uma educação, como eu te disse, da época que dizem que era ditadura. Para mim foi uma época que o Brasil mais cresceu. Nós nunca tivemos um crescimento como foi de 69 até 84. Foi o maior crescimento que o Brasil teve em todas as áreas, embora os negacionistas aí digam que não. Eu cresci nesse regime, em que eu venerava meus professores, eu adorava meus professores, entendeu? A minha mãe era professora, eu até comentei isso com você no caminho, a minha mãe era professora, e todo mundo gostava da minha mãe era rígida, minha mãe era uma professora rígida, mas os alunos no final do ano davam presente, gostavam e respeitavam. Então, assim, eu acho que se a sociedade não mostrar para as crianças que o professor tem que ser respeitado, o Estado não vai valorizar. É a minha visão política disso. E por que não aumenta o salário do professor? Pelo mesmo motivo que hoje médico não vai trabalhar, que eu te falei. Se você disser que o seu salário tem que ser 10 mil reais por semana,
um colega seu vai aparecer lá e vai dizer assim, não, eu trabalho por 5. Não existe união. Não existe união. Se a classe se unisse e mostrasse o valor que tem, se vocês se unissem e mostrassem o valor que tem, muito provavelmente as pessoas também valorizariam vocês. Unir-se assim, não deixar pai bater em professor, não deixar aluno levar arma para a escola, não deixar aluno cuspir no chão, entendeu? Tudo isso tem que ter punição. E tem que haver punição. E se vocês que são os mestres não se unirem e fechar um bloco para não deixar isso acontecer, eu estou vendo cada vez mais atrocidades dentro de salas de aula. E você comentou aí, então, sobre a questão da violência. E a gente entra na questão da segurança pública. E para você, quais são hoje uns desafios da segurança? Porque hoje, dentro da política, está dentro do contexto político aí, que a questão da segurança é uma das grandes pautas também, né? Não só a educação, a saúde, mas a segurança. Para você, quais são hoje alguns desafios da segurança pública no Brasil, em Goiás? Goiás hoje é considerado um dos estados mais seguros da nossa União. Isso se deve a um governo que foi muito austero com as pessoas que tinham vida torta, como para não dizer as pessoas que levavam uma vida que não é dentro daquilo que são as regras da sociedade. E o governo estadual foi muito rígido em relação a isso. Então, uma das formas é essa. É você ser duro com quem está fazendo errado. Mas não adianta você ser duro com quem está fazendo errado, e aí para mim vem o maior problema hoje da segurança pública, se o judiciário solta quem você prende. Então, assim, hoje, a facilidade que você tem de entrar num sistema penitenciário, arranjar um bom advogado e algum tempo depois você está na rua fazendo bandalheira de novo, é muito grande, Marcos. Hoje o código nosso está cheio de artimanhas que um bom advogado dá nó em pingo d'água. Então, assim, se nós não conseguirmos prender quem deve, não prender aleatoriamente, prender politicamente, prender porque você discorda de mim e eu discordo de você, então vou arranjar alguém para te sacanear e te prender, não. Quem realmente comete crime, que é provado que fez um crime, se você não tiver uma forma firme de segurar essa pessoa sem nenhum benefício dentro do presídio. Hoje você vai para o presídio, se você tiver filho, você tem salário para ajudar seu filho, você tem salário para ajudar sua mulher. Então hoje está mais fácil você cometer um ilícito, ir para dentro da cadeia e sustentar sua família com todas as benesses que tem dentro da cadeia. Você tem a obrigação do governo te dar 3 vezes por semana carne, você tem direito a ter relação sexual não sei quantas vezes por mês. E, quer dizer, tá melhor às vezes do que um cara que trabalha um mês todo, que tem um salário mínimo, que às vezes a mulher tá braba e não consegue comprar carne, tem que comer ovo a semana toda. Então, assim, se nós não arrumarmos o nosso judiciário, não existe cadeia que segure bandido. Não existe. E nós temos que parar com esse paternalismo com bandido. Bandido fez errado, tem que pagar, ele tem que sofrer, porque senão a vida dele lá dentro está mais fácil que aqui fora. Estamos aqui com o doutor Walter Vosgrau, que passou a sua história de vida salvando vidas e ao mesmo transformando as vidas por meio da medicina e por meio da política. E aí a gente comenta agora de questões mais específicas voltado para a política, doutor Walter Vosgrau. Por que o senhor está se colocando hoje à disposição da cidade de Anápolis, da região e do estado de Goiás, enquanto um pretenso pré-candidato a deputado federal? Quando eu fui chamado a ser vice-prefeito da cidade de Anápolis,
e eu aceitei esse desafio, né, junto com o Márcio Correia, eu acabei, para poder ser o vice-prefeito, houve um acordo de que eu seria o vice-prefeito e passaria, assim, se a gente ganhasse, eu mudaria de partido, porque a minha indicação foi feita por um partido que não era o meu. E eu aceitei. E depois que eu mudei de partido, Marcos, e até um pouquinho antes de eu ter mudado do partido, deixa eu voltar, eu comecei a notar que quem ajudou efetivamente a gestão do Márcio Correia, além do tino do Márcio Correia de ser um bom administrador, senão ele não teria feito o que fez por Anápolis. Mas quem ajudou efetivamente a cidade de Anápolis foram os políticos de Brasília e da Alego. Porque nós pegamos uma terra devastada quando a gente assumiu. A primeira parcela que nós pagamos no dia 10 de janeiro foi de 22 milhões de reais de um empréstimo feito na prefeitura anterior sem dinheiro em caixa. Nós recebemos a prefeitura sem dinheiro. Então, assim, se não fosse a ajuda dessas pessoas no começo do governo lá de Anápolis, seria muito difícil governar a cidade de Anápolis pelo que a gente encontrou. A gente teria que restringir demais e a população iria sofrer. Então, a gente recebeu ajuda de muita gente, Marcos. Muita gente. Eu nem sei nem se eu posso falar, mas eu tenho que dar crédito a quem merece crédito. Por exemplo, na parte de obras, o senador Vanderlan entregou inúmeras máquinas que eram cobradas aluguéis do município. Tinham empresas que alugavam as máquinas para fazer o serviço do município. Sim. E assim que assumiu, o Márcio solicitou a Vanderlan, o Vanderlan deu uma quantidade absurda de máquinas para poder ajudar. Hoje a gente não paga um centavo de aluguel. Tínhamos o problema da cirurgia, como eu falei, a Silvier foi lá e ajudou com verba federal, mais de 5 milhões de reais no início do governo, agora parece que está ajudando de novo e eu fico muito grata a ela por isso. O Amauri Ribeiro ajudou muito também na área médica, na Santa Casa, na parte de ortopedia, via o vereador José Fernandes. O deputado federal Célio Silveira, parceiro, amigo do Márcio Correia, que o Márcio foi suplente, eu acho que da Câmara Federal dele, e inclusive assumiu lá, graças ao Célio, que se afastou e o Márcio ficou 5 meses dentro da... Ajudou demais a cidade de Anápolis. Então, o que eu vi enquanto vice-prefeito? Que uma das formas mais corretas, lícitas e bonitas de ajudar um município é você sendo deputado estadual, deputado federal e senador. Porque ser prefeito é importante. Só que tem uma coisa, você depende dos outros. Agora, sim, se você pode ajudar, em vez de eu pedir ajuda, eu estou me pondo como pretenso candidato para, em vez de eu pedir ajuda, de eu ser a pessoa que ajuda. Entendeu? Eu sou um cara cristão, eu sou um cara conservador. Então, assim, na igreja católica, evangélica, qualquer uma delas, ensina que a coisa mais bela é você se doar ao próximo. E eu conseguiria muito mais ajudar Anápolis estando em um cargo desses, no qual eu conseguiria trazer verbas para a nossa cidade, porque eu vi o quanto é importante isso para uma cidade. E aí, quando eu mudei de partido, me disseram, Walter, você não quer ser candidato? E eu, será que eu dou conta? E aí, eu não sei se eu vou conseguir ser, mas hoje é uma vontade muito grande de eu me tornar deputado, se conseguir, deputado federal pela cidade de Anápolis. É claro que quando você é federal, você ajuda o estado inteiro. Mas eu gostaria de ser o representante federal da cidade de Anápolis para que eu pudesse demonstrar o carinho que eu tenho pela cidade e fazer pela cidade a boa política. E eu vejo isso, essa questão de você ver ao mesmo tempo da importância da política para além do que você realiza hoje, né? Eu vejo isso também
dentro da área da educação, enquanto eu passei várias vezes por várias gestões de escola, enquanto diretor, a importância da gente avançar para além em outros cargos que efetivamente a gente possa contribuir na política, para contribuir com toda a comunidade e, como você mesmo disse, aprendendo hoje muito com você, fazer a boa política, né? E eu venho acompanhando muito, o senhor tocou algumas vezes, no senador Vanderlan Cardoso, né? Eu que venho estudando bastante a política e, inclusive, o contexto da política em Goiás, eu vejo que hoje posso dizer que o senador Vanderlan Cardoso é o melhor senador do estado de Goiás e um dos melhores da história do Brasil. E isso é uma satisfação que eu falo aqui, porque eu venho acompanhando onde é um senador que faz as coisas acontecer e as coisas realmente mudar vidas. Mudar vidas lá na ponta, enquanto uma pessoa que é querida em todos os municípios, independente de se é um prefeito que apoia ou que não apoia, mas ele está lá, presente junto com as lideranças, não só as lideranças, junto com o povo. Então, quando o senhor toca no nome do senador aqui, me veio, enquanto hoje também é um pretenso pré-candidato a deputado estadual e, ao mesmo tempo, um estudioso hoje da política. Enquanto político e estudioso da política, eu venho analisando essa trajetória magnífica que o senador Vanderlan Cardoso vem realizando aí no estado de Goiás enquanto senador e transformando vidas, né? Então, finalizando já aí o nosso encontro, falo aí do Vanderlan Cardoso. O que hoje eu vejo, parece que o senhor tem como espelho, né? O senador nessa sua trajetória política. E o que o senhor tem a dizer, então, para trazer para os nossos espectadores, nossos ouvintes aí, do senador Vanderlan Cardoso? Antes de eu falar do senador, você tocando que né, a sua intenção futura é se candidatar a candidato a deputado estadual, eu quero fazer data vênia aqui, voltar um pouco e falar do deputado federal, deputado estadual Hamilton Filho, que talvez tenha sido o deputado estadual que mais beneficiou a cidade de Anápolis no ano de 2025. E eu esqueci, né? Passei em branco, mas até um elogio para ele falar exclusivamente dele aqui, porque ele foi também um parceiro fundamental para o Márcio Correia seguir. Então o Márcio teve uma quantidade muito grande de pessoas que ajudou o Márcio. E falar do Vanderlan, para mim, é uma grande satisfação. Como eu te falei, acabei indo por uma negociação lá atrás, acabei caindo no partido desse senador, talvez o senador mais municipalista que a gente tenha ouvido na história. Um senador que ajuda muito a economia de municípios, levando máquinas, levando kits de apicultura, de irrigação. Ele tem uma ligação muito grande com a Codevasf, que entrega máquinas pequenas, grandes, fazer poço artesiano. É uma quantidade tão grande de serviços ligados ao senador Vanderlan, que é tão bom falar dele que nos 246 municípios de Goiás, ele entregou alguma coisa, sem saber se o prefeito, sem distinguir se o prefeito é da base dele ou não é da base dele. É essa boa política que eu digo para você, que eu, chegando a conseguir me candidatar a deputado federal, tenho certeza, pelo que te conheço, Marcos, assim, andamos juntos na campanha, te acompanho aí desde que nós ganhamos, tenho certeza que você tem a mesma visão minha, de fazer a boa política. Eu acho que nós, muito provavelmente, vamos andar muito juntos daqui para frente, e é uma grata satisfação estar ao seu lado. E assim, eu gostaria muito de um dia ser lembrado como um discípulo do Vanderlan. Essa é o que eu gostaria de deixar, se eu conseguir continuar na política, se o pessoal achar que eu mereço continuar na política,
eu gostaria muito de ser lembrado como uma pessoa que tentou, pelo menos, fazer alguma coisa parecida com o que o senador fez pelo estado de Goiás. Eu gostaria de fazer pela minha cidade de Anápolis e, quem sabe, espalhar essa minha visão, né? Que eu também sou municipalista, mas eu sou um pouco bairrista também, gosto muito da Sim, minha cidade. Então, assim, nós temos um deputado federal lá, que é o Rubens Ottoni, que faz muito pela cidade, mas eu gostaria de fazer também. A minha intenção é vir para a cidade e realmente mostrar para os munícipes de Anápolis que existe uma forma decente e boa de fazer política. Era isso que eu queria. infelizmente estamos chegando ao final, né, desse papo que fica aqui com certeza para a história. O papo político com o Dr. Marco Júnior e Dr. Walter Vosgrau, né? A saúde e a educação aqui dialogando em nome da melhoria da cidade de Anápolis, pensando aí o estado de Goiás. Estamos chegando então, Walter, ao final e eu quero que você deixe aí as suas considerações para todos os nossos ouvintes, os nossos seguidores. O que você deixa aí de considerações finais no nosso primeiro episódio do Papo Político com o Dr. Marco Júnior? Marcos, eu durante todo esse nosso bate-papo, que eu acho que deu 5, 10 minutos, eu acho que passou tão rápido, eu acho que não deu 10 minutos de conversa, eu acho que a gente podia estender um pouco mais, mas eu fiquei o tempo todo olhando para você, agora eu vou olhar lá para a câmera para fazer as minhas considerações finais. Primeiro, gente, eu queria agradecer muito ao pessoal do estúdio aqui, que dá um apoio fundamental para que a gente consiga fazer esse bate-papo. Segundo lugar, agradecer muito ao meu amigo mesmo, pretenso candidato, professor Dr. Marcos Júnior, que me trouxe como sendo o primeiro programa dele. Então isso para mim é um prestígio, eu agradeço, não mereço, mas eu agradeço. Queria deixar aqui que se hoje eu estou político e estou enveredando nessa área política, eu devo muito à minha esposa, que sempre me apoiou, que andou comigo na campanha passada e realmente foi quase que um esteio para que eu continuasse e não desistisse no meio do caminho. Eu queria agradecer demais a ela. E dizer que nós estaremos algumas outras vezes aqui batendo papo com esse professor, porque ele é muito inteligente. E tenha certeza que eu vou seguir esse cara nesse canal. Um abraço a todos e muito obrigado. Eu que agradeço, Dr. Walter, meu amigo, que está aqui em meu coração, de longa data, de trajetórias e trajetórias aí política, e te ouvir e ter você em nosso primeiro episódio é uma satisfação. Venho aqui agradecer ao pessoal do nosso estúdio, que vem fazendo um trabalho magnífico. E quero aqui agradecer também a minha esposa, que está aqui no estúdio, minha esposa Rafaela, a minha filhinha, minha princesa Manuela, que está aqui também. Quero agradecer a todos os nossos ouvintes que acompanharam aí e vão acompanhar ainda mais os nossos próximos episódios. E já comento aqui, Walter, fiz nos bastidores um convite para o Dr. Walter Vosgrau, que em outros episódios ele estará aqui ao meu lado agora também, enquanto uma pessoa que vai estar enquanto entrevistador em algumas grandes lideranças que nós vamos estar trazendo aqui, não só lideranças políticas, mas lideranças outras em toda a população, para a gente estar ouvindo o pessoal do agro, o pessoal que é empreendedor, a juventude, outros professores, ouvir também muitas demandas das mulheres. Então nós vamos estar aqui e é uma satisfação de já anuncio aqui que teve o aceite do Dr. Walter para toda a sua grande agenda para estar aqui conosco no Papo Político, agora não somente aqui enquanto entrevistado, mas enquanto entrevistador. Mas Agradeço. Com certeza, logo, logo, além de entrevistador, nós vamos estar aí dialogando com toda a população em nome de um estado de Goiás cada vez mais promissor dentro da área da política. Mas eu não posso esquecer, Dr. Walter. Venho aqui te presentear. Na verdade, uma honra, né, de estar aqui te entregando minha última obra. Sou pesquisador também da educação
e venho aí escrevendo algumas obras, né, para contribuir no processo de formação inicial, formação continuada de professores na área da pedagogia, da educação física escolar e todas as áreas. E venho aqui te presentear, enquanto uma das minhas obras, da última obra que foi lançada agora em 2025. E aí estou aqui entregando para você uma satisfação enorme. Vou ler para vocês, chama-se Formação Continuada de Professores de Educação Física na Perspectiva da Didática Desenvolvimental. Eu não consigo nem falar, por isso que eu não sou professor, gente. Professor Marcos Jerônimos Dias Júnior e Raquel Aparecida Marra de Madeira Freitas. Eu não gosto de receber livros se o autor não me fizer uma dedicatória, então eu vou fazer questão que ele faça. E tem um filósofo que disse: na vida você tem que plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Eu já plantei a árvore, eu já tive filho, mas eu ainda não consegui escrever um livro. Você está de parabéns, viu? Oh, obrigado, meu amigo. Oh, com certeza uma satisfação de estar aqui colocando essa obra para suas reflexões e, ao mesmo tempo, trazer para nós novos diálogos, né? Envolvendo aí a formação continuada de professores. Satisfação. Meu grande abraço. Não esqueçam, se inscrevam no canal, dê o seu like e continuamos aí com um papo político com o Dr. Marco Júnior.